Livro Cadmiel. Cadmiel significa eternidade de Deus em hebraico. Uma história fascinante sobre a jornada de um homem e sua descoberta em Deus, aquele que controla todo o cosmos. Conta-se a história que certa vez Deus foi visitar um homem. Deus estava completamente apaixonado por ele. Deus o havia escolhido antes de tudo, ainda na eternidade, mesmo antes da fundação do mundo. Ele fazia planos para aquele homem, e quando o criou em carne, trouxe à existência tudo o que outrora havia planejado, e como eles se tornariam grandes amigos, Deus queria estar mais próximo dele, dialogar e mostrar coisas grandiosas a ele, a ponto do caráter de Deus ser impresso em sua vida. Uma jornada desconhecida de um homem em busca de suas origens. Cadmiel, eternidade de Deus, único filho de Enoque, descobre na caminhada com Deus seu chamado. Parte 01. Um homem comum. Tudo começa em um inverno de 1938, ele estava passando pelo período mais difícil de sua vida e, em todas as áreas, ele tinha problemas. Ele já não sabia mais o que fazer, e ele, que não era uma pessoa espiritual, estava para descobrir o quanto esta área iria marcar a sua vida. Em meio a tantos problemas, ele começa a se aproximar de Deus. Ele começa a invocar a ajuda divina, que se Deus realmente existisse e tivesse algo em sua vida que acontecesse uma mudança, ele sempre quis ter uma vida normal, como todo mundo, apenas ser feliz e ter uma vida tranquila, mas não sabia da transformação que iria ocorrer sua vida. Era um sábado como outro qualquer, e ele ficava lamentando no jardim de sua casa e ouvia os pássaros a cantar. Pensamentos ruins pairavam sua mente, e aquele dia veio as lembranças de seu pai Enoque e tudo o que eles passaram juntos. Cadmiel agora lembrava de seu pai e o que ele sempre dizia sobre o significado de seu nome. Cadmiel, eternidade de Deus. O seu pai dizia que Deus o havia chamado e que tinha um grande plano em sua vida. Contara certa vez que ele estara enganado pelos médicos devido uma doença nos ossos ainda criança, e o Senhor o visitará aquela noite, o trouxerá à vida. Lembrara que tudo havia acabado. Os médicos já disseram que não haveria mais nada a fazer, mas os planos de Deus prevalecem. Deus quer andar ao nosso lado. Mas a descrença o assaltava, e ele, em todo este tempo, nunca teve nada com Deus, nunca fora um homem espiritual. Em meio a muitas lágrimas, ele é vencido pelo sono, e então tem uma experiência que iria mudar a sua vida. Era madrugada, foi acordado, pois alguém batia a porta. Logo abri. Era um homem de idade avançada, aparência enrugada. Ele me chamava pelo nome. Ele me conhecera e me tratava como um velho conhecido. Ele dizia: venha e te mostrarei a felicidade, venha e te desvendarei os mistérios escondidos. Não tenha medo de mergulhar nas águas do Espírito, não tenha medo de sair do seu estágio de conforto, mas tenha bom ânimo e caminhe
Siga-me e ver as coisas grandiosas onde poucos já pisaram, onde o homem não pode entrar a não ser levado por Deus, onde nossas limitações ficam para trás, onde os medos são deixados e onde o homem se redescobre e entende que há coisas inefáveis. Aquela noite foi apenas a primeira de muitas noites na qual tinha sonhos com aquele desconhecido Senhor. Ele acalmava a minha alma e trazia algo bom a mim, ainda não sei porquê. Mas anos depois tive a resposta. E os dias se passavam e quando acordava, começava a meditar em tudo o que sonhei como fora possível, o que aquelas palavras queriam dizer, o porquê todos os dias sonhava o mesmo sonho com aquele Senhor, noite após noite, coisas novas, grandiosas para se refletir, e percebi que minha vida agora estava afetada por aqueles sonhos. Fiquei pensando no que aquele Senhor me dissera. Cadmiel, jamais encontraremos Deus, sem que Ele nos procure primeiro. Um homem não pode ir ao encontro de Deus por si só, é preciso Ele vir nos buscar, é preciso trazer vida ao homem, pois o homem na carne está morto. O que um morto pode fazer, um morto não pode escolher. Assim é um homem sem Deus, não pode escolher. Somente quando Deus traz vida no espírito ele nasce, pois o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Deus nos leva em sua jornada para lugares inefáveis. Ele batia todas as manhãs em minha porta e eu abria porque estava cansado de minha vida, abria a porta porque algo maior que eu estava me impulsionando a abrir, e quando eu abria descobria que era uma nova vida, manhã após manhã. Todas as vezes que eu dizia sim aquele homem, descobria algo dentro de mim. Cada minuto daquela caminhada, com o passar dos dias, se tornava horas e mais horas na presença de Deus. Novos sonhos e descobertas. Assim que acordava daquele sonho e começava uma nova manhã, descobria que eu estava em um processo de mudança, coisas novas estavam sendo geradas em mim, novos sonhos e novas descobertas, um novo modelo de vida, uma nova forma de olhar para a realidade, um novo eu, uma nova história estava sendo escrita em minha vida. Eu não era o escritor que delineava a história, mas um personagem neste infinito conto. A vida não é traçada por nós, nós não temos a direção, somos levados de um lado para o outro por algo maior que nós, e quando descobrimos que é o Criador que escreveu a nossa existência e traçou os nossos dias, descobrimos que estamos em boas mãos. Na verdade, quando lembro-me dos meus erros e de tudo que fiz errado em minha vida, vejo a única parte minha realmente em toda a história. Ela foi escrita por mim, e se Deus não tivesse tomado a caneta de minhas mãos e escrito algo melhor, coisas ruins ainda estariam acontecendo. Certa noite, assim que peguei no sono depois de um dia muito difícil, sem muita esperança de coisas boas acontecerem, peguei no sono e fui levado para uma floresta. Estava eu e um senhor e avistamos um rio, e ele começou a entrar naquele
rio a ponto de desaparecer, e fui ao seu encontro e, quando eu fui submerso pelo rio, me vi saindo em outro lugar, muita luz e um lugar onde jamais estivera. Me sentia bem, algo muito bom foi desenvolvendo dentro de mim, senti a paz de Deus, o gozo do Espírito, e me avistei com um ser celestial. Ele me disse: Cadmiel, Cadmiel, venha, e logo que o segui, vi um lugar lindo, muito lindo, e ele disse: em breve estará em casa. Então, em meio a tudo aquilo, voltei ao rio e, quando saí do rio, minha aparência havia mudado. Esta mais jovem, e logo na margem do rio, o Senhor me esperava. Parte 02. Desertos e dificuldades. Em meio a momentos difíceis e desertos, Deus me mostrou que Ele estaria forjando um novo eu, um novo homem e uma nova história. Estaria me purificando e me tecendo novas vestes, me forjando no fogo para que estivesse preparado para uma nova batalha. O homem fraco de outrora seria um homem forte em suas fraquezas, e um homem certo de que podia todas as coisas em Cristo. Por isso as lágrimas ficaram para trás e as fraquezas foram revestidas, e agora estaria pronto para começar uma nova caminhada, e tudo seria diferente. Os tropeços seriam aprendizado e as falhas degraus para uma nova forma de viver. É por isso que os problemas precisam nos encontrar e os fracassos nos abater. Não seríamos tão fortes sem eles, e nossa vida não teria o mesmo patamar sem as experiências que enfrentamos. Manhã após manhã era gerado algo em mim. As caminhadas ao lado daquele Senhor era a força que precisava para viver um lindo dia. Estava melhor com os outros, era melhor comigo mesmo. Descobria que um novo homem está nascendo em mim, pois me sentia melhor, mais feliz. As dificuldades eram atravessadas pela fé, pela esperança. As dificuldades eram deixadas para trás. E eu caminhava certo da vitória, certo das escolhas, pois em meus sonhos as chaves eram reveladas. O chamado. Cadmiel, Cadmiel, eu te escolhi, levante. Cadmiel, Cadmiel, eu te escolhi, levante. Estas palavras eram sussurradas em meus ouvidos, e logo o Senhor batia à porta: levante para coisas novas, levante e viva seus sonhos. Seu chamado, eu preciso levá-lo lá. E logo que começávamos a andar, estávamos perto das pessoas que precisavam. Há muitas pessoas que precisam de nós, muitas pessoas que precisam ouvir de Deus, conhece-lo e serem renovadas por Ele. Elas precisam de nós, de nosso tempo, de nossos danos e de nosso amor e atenção. As pessoas precisam conhecer pessoas que conheceram Deus, que andaram com Ele, que foram renovadas pela vida em Deus. O chamado é para irmos e deixarmos nossas vidas